Uma boa tarde a todos os nossos irmãos, amigos, aqueles que estão a seguir a página dos cristãos presbiterianos da Covilhã. Nós damos as boas-vindas a vocês e esperamos que esse tempo que vamos passar aqui seja um tempo de crescimento espiritual para todos nós, não é? Hoje, dia 2 de maio de 2021, hoje aqui em Portugal nós comemoramos o Dia das Mães e ontem foi também o Dia do Trabalho, dia 1º de maio. A todos os que estarão seguindo essa transmissão, nós esperamos que seja um benefício para a sua vida espiritual. Nós saudamos a todos, então, com o Salmo número 36, no versículo de número 9, que nos diz assim: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. E é justamente este é o nosso desejo, de que possamos, através de Cristo, possamos conhecer verdadeiramente aquele que é o Senhor Criador e o Deus da nossa vida. Nós estamos dominicalmente, nesses últimos domingos, sempre a fazer a exposição da primeira carta do apóstolo Pedro. O tema geral da carta nesse tempo é justamente santificação sob ou debaixo do sofrimento. E é justamente isso que nós também estamos a vivenciar, e é um tema extremamente importante para nós. Como passar pelo sofrimento e procurar a santificação através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Estamos também aqui na Covilhã e queremos, naturalmente, convidar a todos aqueles que estão aqui ao redor, na região da Beira Interior, queremos convidar a todos. Se você tem condição de compartilhar esse vídeo com alguém, então faça isso, não é? É claro que a transmissão ela vai além dos limites geográficos, então onde você estiver, se você desejar, compartilhe este vídeo, essa transmissão, para o benefício das pessoas. Nós então hoje vamos nos deter especialmente na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nos versículos 18 a 25. Então, quero também motivar você, incentivar você a ter uma Bíblia, procurar uma Bíblia. Se você já tem uma Bíblia, seja ela no telemóvel ou seja em papel físico, não é? Então, vale a pena agora você procurar a sua Bíblia e abri-la na primeira carta do apóstolo Pedro. O apóstolo, discípulo Simão Pedro, ele escreveu 2 cartas e aqui nós já estamos finalizando o capítulo 2. Já temos aí uma série de mensagens e estamos finalizando o capítulo 2. A carta de Pedro, que Pedro escreveu, ela possui 5 capítulos. Então, estamos bem no meio desta carta. Nós vamos, então, ler a partir do versículo 18, capítulo 2, versículo 18. 1 Pedro fica próximo, mais no final do texto do Novo Testamento, fica mais ao final e mais próximos das cartas que João, o apóstolo, também escreveu. Então,
1 Pedro capítulo 2, versículo 18 a 25. Antes, porém, vamos pedir ao Senhor que Ele nos ilumine, a fim de que possamos compreender aquilo que aos olhos e à mente humana é impossível. Então, vamos orar a Deus. Senhor, nós, através do Teu Filho Jesus Cristo, nós te invocamos, nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós rogamos, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo, doador de toda a graça, iluminador dos nossos corações, promova, Senhor, entre nós, em nós e através de nós, a iluminação do Teu Espírito Santo, a fim de que possamos, neste dia, Senhor, sermos iluminados, regenerados e santificados. Nós te damos graças por esse privilégio tão importante de podermos nos debruçar na Tua palavra e ouvir os Teus ensinamentos, Senhor. Ó Senhor, em Ti está o manancial da vida. Na Tua luz, vemos a luz. Assim, Senhor, nós te pedimos por todos aqueles que estão a nos seguir, a assistir essa transmissão. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que estão nos hospitais, estão nos cuidados intensivos, que ainda, Senhor, tantos estão a sofrer com tantas perdas, com tantas situações calamitosas, difíceis, dolorosas, e nós te rogamos, Senhor, seja com eles, tenha misericórdia, a fim de que eles possam também, Senhor, te conhecerem verdadeiramente através do Teu Filho Jesus. Nós te rogamos assim, em nome daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que intercede por nós diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos ler, então, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 25. Então, preste bem atenção e siga a sua Bíblia. Assim nos diz: vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos para padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Até o versículo 25, e dizemos glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,
agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, meus irmãos, como podemos nos identificar como cristãos? Ou como nós podemos identificar um cristão? A resposta é muito clara e natural. Conhecemos um cristão pelas suas obras. Portanto, não há como vivermos a vida cristã, a fé cristã, sem que nossas obras sejam parecidas com as obras do nosso Mestre, de Jesus Cristo. Temos visto, por exemplo, nesses últimos domingos, como nós acabamos de falar, que a nossa santificação, ou a santificação de uma pessoa, ela está identificada com seus relacionamentos. A noção de santificação, muitas vezes, acaba por se tornar muito parecida com a ideia mais medieval, não é? Que Deus possuía algumas pessoas especiais e dava a eles a oportunidade de conhecerem, se tornarem mais santos do que outros e de serem pessoas ungidas, coisa que não era dado a outro tipo de pessoa, ao ser humano comum, aquele que trabalhava, aquele que tinha a sua família. Mas o que nós percebemos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é que essa santificação ela é concedida a todos, desde que possamos passar, como bem disse já estudamos o apóstolo Pedro, aqui no capítulo 1 dessa mesma carta, que possamos passar por uma regeneração, possamos passar por um novo nascimento. Nós já vimos, então, que o apóstolo Pedro, quando está a tratar sobre santificação nos relacionamentos, Pedro já orientou os seus leitores como viver em relação aos não cristãos. Por exemplo, se você tomar aqui o capítulo 2, versículo 11 até o versículo 13, é justamente esse tema. Como é que nós devemos e podemos nos relacionar com os não cristãos, mas como é a nossa, como deve ser a nossa vida. Isso tem a ver com a santificação. E depois, então, como viver um relacionamento e como manter relacionamento com as autoridades civis, a partir de nós nos analisar como cristãos, como aqueles que têm a fé em Cristo. Hoje, nós vamos tomar capítulo 2, 18 a 25, e vamos perceber como um cristão verdadeiro que está a expressar a sua fé vive em relação ao seu ambiente de trabalho, onde ele está a trabalhar, quais são o que deve estar no coração do cristão para que esse relacionamento ele seja segundo a vontade de Cristo. Então, hoje nós não vamos nos deter a falar sobre questões profissionais, como o cristão deve pensar profissionalmente. Basicamente, não é isso que queremos. Nós queremos compreender o que Pedro está a orientar os seus leitores como aqueles que vivem num ambiente de trabalho possam encarar esses relacionamentos a partir da sua fé, ok? Muito bem, então, embora vivamos hoje num estado de direito, como nós bem conhecemos, e entendemos que a estrutura social e política, ela deseja ser democrática, nós dizemos que estamos numa democracia, onde todos são livres perante a lei, à época de nosso Senhor Jesus Cristo, a coisa não era muito bem assim. O sistema social estava estruturado entre duas categorias, entre livres
e escravos, especialmente os senhores, donos de posses que possuíam mais propriedades e assim nomeados, chamados por nobres, possuíam uma série de empregados ou de servos e muitos deles, a grande maioria, eram escravos. Nas casas mais modestas, alguns escravos eram mais próximos do seu senhor, da sua senhora, tomavam até parte na família, eram mais próximos da família. Nas grandes casas, nas grandes propriedades, conhecidas, elas eram conhecidas com uma palavra do latim chamada domus. As tarefas numerosas e variadas permitiam uma especialização, distinguindo-se daqueles trabalhos nobres, por exemplo, como eram os empregados que trabalhavam como secretários, outros como contábeis, outros como pedagogos. E existiam também os trabalhos menores, aqueles que eram tidos como aqueles servos ou empregados que cuidavam dos filhos. Mas, na verdade, não havia hipótese de que alguma concessão fosse dada aos que eram escravos de requererem os seus direitos, não é? O direito de não ser escravo. Os escravos mais velhos, eles podiam até chegar a receber cartas de alforria. Alguns continuavam a viver junto da família, porque já estavam em avançada idade, e porque mantinham aquela intimidade da família, mas outros, por exemplo, tentavam viver a vida mais independente, longe daquele ambiente mais familiar, daquela casa, daquela propriedade onde por tantos anos haviam trabalhado. Na verdade, o que nós verificamos é que justamente o apóstolo Pedro, ele está se referindo aqui no versículo 18, quando ele chama de vós servos. Essa palavra servo é uma palavra que envolve justamente aqueles empregados da casa, aqueles que eram escravos ou empregados mesmo, mas a grande maioria escravos, eles estavam a cuidar das coisas, muitas vezes eram mordomos das coisas do seu senhor. Não é? Então, o que nós percebemos aqui é que o apóstolo Pedro agora está a falar àqueles que viviam o seu ambiente de trabalho e que encontravam, não é? Já eram cristãos, e que encontravam seus senhores, seus donos, donos que não tinham nada a ver com a fé cristã, eram pagãos, romanos, muitas vezes, e que, naturalmente, exerciam sobre a estes empregados não apenas um poder profissional, mas era, sobretudo, um poder da vida e da morte. Não é? Então, o texto é muito claro. Versículo 18 diz assim: sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. A ordem de Pedro para os servos, os empregados, era obedecer. Sujeitai-vos, sede submissos. O que nós percebemos em todo o Novo Testamento é que não há nenhuma ordem para que os empregados ou os escravos de um dado senhor fossem rebeldes ou se rebelassem contra aquela atual situação social em que eles viviam.
mas os empregados, os servos, os escravos cristãos, eles deveriam aprender a viver sujeitos aos seus senhores. Por que então esta ordem de submissão? É bem interessante porque devemos pensar e tentar fazer uma ponte, não do ponto de vista da mudança ou de uma busca de romper determinadas estruturas sociais hoje em dia, mas, sobretudo, pensarmos sobre qual o coração, qual deve ser o coração, o pensamento, a mente cristã de alguém que possa estar a viver debaixo de uma realidade parecida como essa. Ou então, qual é o coração e o sentimento daquele que é empregado nos dias de hoje? É um empregado, é um funcionário nos dias de hoje. É claro que os tempos são muito diferentes, mas o princípio, ele se constitui o mesmo. Então, vejam só que a partir do versículo 19 a 25, o apóstolo Pedro vai expor uma série de razões. E é o que nós vamos analisar nessa mensagem de hoje. Muito bem, a característica dessa obediência ou dessa sujeição aos senhores, ela tem uma origem. Perceba que o texto nos diz assim: vós servos, sujeitai-vos com todo temor, ou com todo respeito. Essa palavra temor ou respeito tem a ver justamente com respeito a Deus e com o temor a Deus e com o respeito aos seus semelhantes, no caso dos seus senhores. O temor, na verdade, é um princípio que está em toda a Bíblia. Se você procurar, por exemplo, de Gênesis a Apocalipse, a grande característica dos fiéis, dos israelitas fiéis a Deus, dos apóstolos, discípulos, aqueles que viveram também no Novo Testamento, a grande característica é o temor do Senhor. O Provérbios nos diz, por exemplo, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso, toda a atitude, toda a ação em termos de vida, de relacionamento, a palavra de Deus, ela vem nos ensinar que o temor a Deus está como base para todas as nossas ações. Temor é um assunto que deve ser uma natureza, uma naturalidade do discípulo de Jesus Cristo. Então, o temor não deixa de ser algo diferente. Pedro vai utilizar aqui, e já tem utilizado, por exemplo, nos versículos anteriores do capítulo 1, por exemplo, quando ele fala sobre o temor de Deus, andai com todo o temor ao Senhor. E a palavra temor também tem a ver com respeito. Respeitar, por exemplo, é o princípio de todo e qualquer relacionamento. A palavra respeito é muito importante. Respeito significa tratar alguém com dignidade. O contrário disso é a indiferença, é o desrespeito. Essa questão é fundamental no cristianismo. O cristianismo que, naturalmente, durante os séculos, toda a história, vai realçar esse aspecto do respeito, da dignidade, e é justamente esse o propósito quando nós tememos a Deus, respeitamos o nosso semelhante, nós estamos justamente reconquistando a dignidade que nós perdemos com a miséria do pecado e, ao mesmo tempo, reconsiderando ou considerando dignos aquelas pessoas que vivem ao nosso redor.
A nossa sociedade hoje, por exemplo, ela tem enfatizado sempre o respeito a toda e qualquer pessoa, mas o nosso Senhor já dizia isso, por exemplo, em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Lucas 6, 31, o Senhor Jesus diz assim: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Veja só, essa é a regra de ouro dos relacionamentos. É a base para que todo relacionamento possa existir. Ora, o cristão, ele pensa e trabalha e vive como pensando diretamente nessa questão. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei a eles também. Nossos relacionamentos, então, não podem ser baseados na indiferença, a fim de se mostrar que somos, por exemplo, superiores, quando, na verdade, quando nós encontramos uma realidade dessa, quando nós perdemos esse senso em nós de tratar as pessoas com respeito, com dignidade, quando nós caímos na indiferença, nós estamos a nos mostrar ou a procurar nos mostrar de uma maneira que não nos torna mais humanos. E nós acabamos por mascarar a nossa fraqueza pessoal. A indiferença é a expressão mais clara de que nós somos desumanos. Não percebemos que o outro, por exemplo, foi criado à imagem de Deus. Quando desrespeitamos as pessoas, quando não respeitamos as diferenças, nós acabamos por fazer aquilo que o próprio pecado fez na vida do ser humano. Foi descaracterizá-lo, foi desumanizá-lo. Nós simplesmente estamos dando expressão a alguma coisa que ocorre dentro dos nossos corações. Quando tratamos os outros com desrespeito, nós revelamos o mal que há em nosso coração. E tanto quanto estamos distantes de uma comunhão profunda com aquele que nos criou segundo a sua imagem. Então, andar em temor, viver em temor, ser submisso em temor, nós estamos aqui justamente a nos lembrar de que quando tememos ao Senhor, nós confiamos as nossas almas a Ele. E nós sabemos que Ele é o juiz, que Ele está a olhar, e os olhos do Senhor estão sobre todos, contemplando os maus e os bons. Quando vivemos em temor, quando obedecemos em temor, estamos dando a Deus o seu lugar principal. Mas essa obediência que Pedro ordena aos cristãos neste ambiente de trabalho não envolve apenas temor e respeito, mas também identifica o nosso relacionamento. Se o nosso relacionamento é verdadeiro, tanto com os bons como também com os maus, aqueles que são os nossos superiores, por exemplo, numa repartição pública, num espaço de trabalho. Isso identifica se já experimentamos essa regeneração de Deus em nós. E quando nós experimentamos, por exemplo, as pessoas, relacionamentos com pessoas cordiais e respeitosas, também isso vai gerar em nós uma posição quanto àqueles que são maus,
aqueles que são os nossos superiores, mas que agem de maneira não cordial conosco, malignamente, maledicente com a nossa vida. A ordem de sermos submissos aos bons e aos maus não tem como alvo único o trato com esta gente apenas, mas, sobretudo, o Espírito Santo deseja tratar com o nosso coração. Quando nós agimos, então, geralmente agimos sempre esperando o resultado daquilo que o outro vai corresponder. Geralmente nós agimos como que esperando um feedback, um retorno das pessoas. E essa não deve realmente ser a nossa razão de agirmos como agimos. Justamente estamos a agir porque tememos a Deus, porque confiamos em Deus a nossa vida. Independentemente se aquele que ouve, que vê e que justamente aquele que vai receber nossas palavras, nossos pensamentos, não é? A nossa maneira de ser, como ele vai devolver, corresponder a tudo aquilo que nós estamos a praticar. A questão não é apenas o outro, então, mas, sobretudo, nós. Pedro diz: sujeitai-vos no temor, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons, mas também aos maus. O que está em jogo, então, aqui é o nosso tipo de fé. Não é apenas a fé, mas o tipo de fé. Quando somos perseguidos, por exemplo, no trabalho, ou quando somos desvalorizados, quando somos oprimidos, ou quando somos humilhados, desrespeitados, ofendidos, caluniados, o que devemos fazer quando passamos por estas situações que tantas vezes hoje são situações que envolvem o assédio moral, outras vezes o assédio até mesmo sexual, o assédio psicológico, emocional. Então, qual deve ser a nossa posição? É claro que retirando os tempos, porque os tempos são diferentes, as estruturas sociais são diferentes, mas o princípio deve permanecer como nós já dissemos. O apóstolo Pedro, ele nos diz que passar por situações dessa natureza, se o passamos em temor ao Senhor, isto é agradável a Deus. Ora, é muito claro. Veja só, por exemplo, o que ele nos diz no versículo de número 19. Preste atenção, mais uma vez. Ele diz assim: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. O apóstolo Pedro, então, está a dizer que situações dessa natureza vai agradar ao Senhor. Pedro nos explica que quando sofremos situações injustas e não retaliamos, isto é agradável ao Senhor, por causa da consciência e da nossa relação com Jesus Cristo. Sofrer agravos, padecer injustamente, é revelar que o mesmo Espírito do Senhor habita dentro de nós. Portanto, isso para o cristão não é apenas uma questão de boa educação, mantermos um bom relacionamento, uma cordialidade, mas para o cristão, sofrer situações de opressão, de dificuldade, é uma questão de salvação pessoal e de eternidade. Quanto mais sofremos o agravo e resignamos, estamos a dar provas da nossa fé, da nossa salvação eterna
e porque somos parecidos com Jesus Cristo. Muitas vezes, o Senhor Jesus Cristo, nos evangelhos, já havia orientado os seus discípulos. Por exemplo, pensemos nas bem-aventuranças, quando nas bem-aventuranças o Senhor Jesus dizia aos discípulos e à multidão, em Mateus capítulo 5, ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por minha causa. O contrário, na verdade, também pode existir. Quando nós retaliamos, ou quando nós ofendemos, ou quando nós injuriamos, nós estamos provando que falta-nos muito da fé em Cristo para vivermos essa eternidade. Versículo 19, portanto, nos diz: padecendo perseguição, padecendo por causa da consciência para com Deus. Essa posição, esse princípio, ele vai contra um evangelho de hoje, que tantas vezes dita as normas ou normas estranhas ao nosso modo de viver. É verdade, hoje nós encontramos aqueles cristãos que querem ter o direito de tudo, querem ter o direito de falar, o direito de agir, de se posicionar, de não corresponder a determinadas ações dos seus patrões. Não é? O que nos ensina é que o Evangelho de Jesus Cristo é justamente diferente. Ele vai, se tais pessoas elas concorrem contra essa maneira que estamos a receber como ensinamento, essas pessoas elas vivem contra os próprios princípios do reino de Deus. Quando queremos lutar por nossos direitos, no sentido mais restrito, nós acabamos por cair no princípio de que nós temos certa justiça e que somos justos e que praticamos a justiça. Na verdade, no íntimo das nossas consciências, queremos dizer que somos bons e que somos justos e podemos assim exercer o nosso poder de juízo. Na verdade, não são os nossos superiores que dão as coordenadas. Quem dá a coordenada é você. Mas o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não diz sobre isso. Pelo contrário, ele diz que nós temos uma justiça injusta, que não temos justiça própria, que não somos justos, que não temos direito a nada, a qualquer direito, a começar das nossas obras e do nosso comportamento. Quando dizemos que não somos bons, que o Evangelho diz que nós não somos bons, que não existe nenhum justo sequer, isso deveria ser tratado com uma grande verdade para nós. O que temos, na verdade, são justiças comparadas àquilo que o profeta Isaías nos diz no seu capítulo 64, versículo 6. Grave aí 64, versículo 6 de Isaías. Ele diz que as nossas justiças, elas são comparadas a trapos de imundícia. Somos, então, carregamos, então, uma justiça que na verdade, nada mais é do que trapos de imundícia. Nosso Senhor Jesus Cristo, se não fosse Ele e não nos substituísse na cruz do Calvário, jamais poderíamos ser tratados e declarados como justos diante do Senhor. Perceba que você não se torna justo, você é declarado justo, porque você é sim pecador. Você não é justo. Ninguém é justo. Por isso, nossos direitos e nossas justiças diante dos homens são extremamente falhas. Portanto, Pedro, logo em seguida, coloca
então, o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, como a referência de uma vida e de um comportamento que agrada a Deus. Perceba, perceba, por exemplo, que os versos de número 20 até o 25, o apóstolo vai dar as razões pelas quais devemos procurar ser parecidos com Jesus Cristo. Mas eu quero falar de outro ensino a respeito desse tipo de vida que hoje os novos cristãos estão a usar. Outro problema é um ensino que o cristão não foi feito para sofrer agravos, que ele não foi feito para padecer necessidade. E esse ensino é conhecido como um evangelho ou o ensino da prosperidade. Os doutrinadores dessa teologia diz-nos que nós não somos mais servos, não fomos chamados para ser servos e sim senhores. Eles dizem: você não foi feito para viver na pobreza e sim na riqueza. Você não foi feito para viver enfermo, porque toda enfermidade é do maligno. E que você é feito para ser príncipe e princesa, não é? E não foi feito para ser cauda, foi feito para ser cabeça. Na verdade, esse ensino nunca foi de nosso Senhor Jesus. Antes, pelo contrário, esse mestre desse tipo de ensino não é ninguém a não ser o próprio demônio. E, naturalmente, aqueles que estão a ensinar diariamente sobre esse assunto. Esse ensino não vem de Deus, mas vem das trevas. Esse ensino vem a tal ponto de entorpecer tantos e tantas pessoas que buscam um evangelho que seja adaptável segundo o seu modo de pensar. E é isto que tem acontecido nos dias de hoje. Muitos pensam: como sou de Cristo, ele sempre vai me dar o melhor e nunca o pior. Nunca vai colocar um chefe sobre mim que seja mau, ou nunca vai conceder que eu esteja a trabalhar num ambiente de relacionamento precário. Perceba que esta maneira de pensar, ela está pautada pelo ponto de vista de que eu sou bom e que eu sou justo e que assim Deus há de me dar sempre o que eu peço segundo o meu senso de justiça. Esse nunca foi o evangelho de Jesus, meu querido e minha querida irmã e irmão. O melhor e não o pior não pode ser baseado no meu melhor, segundo o que eu acho de melhor, segundo o que eu acho de justiça, mas Deus sempre me dará o melhor segundo a justiça dele. Preste bem atenção ao que diz Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, todas as coisas cooperam. Ora, o que é isso? O que isso significa? Significa que todas as coisas, tanto as coisas boas quanto as coisas más, elas cooperam para o bem daqueles que verdadeiramente amam a Deus. Pedro nos diz, então, que suportar todas essas coisas é agradável a Deus. É agradável que alguém sofra perseguição, pois somos semelhantes a Jesus. Tanto quanto sofremos a perseguição, padecemos, nos parecemos com o Senhor. No verso 20, então, o texto nos diz e vai um pouco mais além. Diz que não há glória
não há glória, veja só, não há glória. Veja o versículo 28, vou ler para você novamente. Você tem a Bíblia, verifique aí. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável ao Senhor. Não há glória nem para Deus, nem para nós, quando somos perseguidos se fazemos o mal, quando praticamos a injustiça, ou quando nos vingamos segundo os nossos termos. Contudo, quando fazemos o bem, é isso que o texto está a nos ensinar, quando fazemos o bem, somos afligidos, isto é agradável ao Senhor. Portanto, então, quais são as razões expostas pelo apóstolo Pedro? Desculpe. Por que devemos pensar e agir assim? Primeiro, porque fomos chamados para sermos como Cristo. Versículo 21 nos diz assim, note bem aí, o texto nos diz, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. As pisadas de Jesus são as nossas pisadas. Portanto, nós fomos chamados para sermos como ele, para seguirmos os seus passos. O seu exemplo é uma referência para nós. O exemplo que devemos seguir não é de um homem, não é de uma instituição, não é de uma ideologia, não é de uma denominação, não é a regra de uma sociedade ou de uma norma, seja ela comunista, socialista, liberal, mas a nossa norma é a norma de nosso Senhor Jesus Cristo, é o exemplo dele. Hoje, muitos cristãos que se dizem cristãos estão a ser conduzidos por uma série de ideologias políticas, e quantos não estão longe do Senhor devido a isso? Mesmo que vivam uma vida de religiosidade, mesmo que vão às igrejas nos domingos, mesmo que estejam a partilhar de uma série de práticas religiosas, mas nunca estão tão perto de Jesus como tão perto do demônio. O verso 21 diz um pouco mais. O verso 21 diz que Jesus padeceu por nós. Ele não veio para conquistar, ele não veio para oprimir violentamente, ele não veio para fazer a sua justiça se expor diante do público. E o verso 22 nos mostra que Jesus deu exemplo mais ainda, através das suas atitudes pessoais, as mais pessoais. Note o versículo 22. O versículo 22 diz assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Nossas palavras, elas são a expressão mais clara do que sentimos e o que sentimos. A nossa santificação, então, passa pela nossa linguagem e pelo nosso vocabulário. O Senhor Jesus trocava a injúria pelo quê? Pelo silêncio. E uma das formas de revelar a nossa relação com Deus é o quanto de silencioso vive dentro de nós. Quer dizer, o quanto de silêncio habita dentro de nós. Como isso é difícil. Como é difícil agir de acordo com o exemplo que viveu. É justamente isso. O verso 23 vai além. O verso 23 diz assim: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. O Senhor Jesus trocava, então, a difamação e a calúnia
pelo silêncio. O verso 23, então, diz justamente isso. Quando era ameaçado, não respondia com ameaças. Percebamos, então, meus irmãos, que a questão do testemunho e da nossa declaração de fé não passa apenas, pura e simplesmente, pelo discurso, por palavras, mas sim pela não palavra, pelo silêncio, pela sensibilidade e pelo discernimento. Hoje estamos a cada dia a ser mais e mais encantados ou entorpecidos pelos discursos, pelas oratórias, pelos oradores, pelos pregadores célebres. Hoje as redes sociais, elas são o palco da nossa vida, em que quando expomos os nossos juízos sobre determinadas coisas, pessoas superiores, e louvamos-nos a nós mesmos pelo nosso senso de justiça quanto à política, à sociedade, os nossos relacionamentos. Nós percebemos aqui claramente que nós estamos muito distantes do Evangelho de Jesus. E não só isso, acabamos por insensivelmente ameaçar aqueles que nos ameaçam. E fazer isso é a forma mais rápida de extravasarmos a nossa falta de fé em Cristo. O verso 24 nos diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. O verso 24, então, nos expõe diante do próprio Senhor, do favor substitutivo do nosso Senhor. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre o seu corpo nossas injustiças travestidas de justiças próprias. Cristo levou sobre si nossas mentiras, nossos enganos, nossas palavras capciosas, a nossa ironia, o nosso cinismo, e ele resignou diante dos seus algozes. Ele nos substituiu naquela cruz e espontaneamente se entregou para saldar uma dívida de justiça que possuíamos diante de Deus. Portanto, Jesus Cristo é o nosso substituto, é o nosso modelo de vida. Ele fez isso como nos diz o versículo 24, para que nós pudéssemos viver para a justiça. Através das suas feridas, fomos sarados. Nada pode haver na consciência do cristão senão um coração cheio de gratidão. Não pode haver justiça própria, apenas simplesmente resignação diante daquilo que nós não podemos compreender tantas vezes. Sem Cristo estávamos desgarrados, sem rumo, sem sentido, como nos diz o verso 25. O verso 25 nos diz: porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Nós temos um pastor que cuida de nós, um pastor que cuida de nós como suas ovelhas. Temos um bispo que nos apacenta e nos superintende, que ordena e conduz a nossa vida. Temos um juiz que julga retamente, ele nos protege. Nosso Senhor diz em João 6, versículo 39. Perceba bem o que nos diz João 6, 39. São palavras de nosso Senhor Jesus. E a vontade
de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E nós percebemos que é justamente pela esperança que nós cristãos podemos ser parecidos com Cristo. Portanto, nesse dia, hoje, faça uma reflexão sobre a sua vida, sobre o seu ambiente de trabalho e como você tem se posicionado dentro deste ambiente de trabalho. Perceba que Jesus Cristo é o seu modelo de vida e ele é a razão da tua fé, a ponto de que, se você sofrer agravos, padecer perseguição, dê glória a Deus e submeta-se e aprenda que os tempos de Deus não são os teus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e por isso Deus tem os seus propósitos. Você pode não entender, você pode não perceber, mas uma coisa é verdade: Deus está costurando na tua história. Esta semana houve 2 feriados: o Dia do Trabalho e o Dia das Mães, que é hoje. E todos estes nos lembram a respeito de relacionamentos. No primeiro, no dia de ontem, Dia do Trabalho, muitos relembram factos e direitos dos trabalhadores num Estado de Direito. E é de conformidade que nós pensemos no melhor para os empregados e para os empregadores. O cristianismo verdadeiro sempre viu o trabalho como uma bênção de Deus, pois podemos produzir e fazer tudo para a glória de Deus. E o cristão, diante dessa mensagem que acaba de ouvir, como é que tem sido o teu relacionamento com os teus empregadores? Na base do respeito ou na base da ameaça? Também hoje é o Dia das Mães, e aqui também, como falamos, relembra a questão de relacionamento. O relacionamento mais límpido e sincero foi o de Jesus com a sua mãe, Maria. Entre eles havia um amor visceral e uma comunhão, a comunhão do mistério. Este existia realmente de maneira inexplicável entre tanto Jesus como Maria. Até nos últimos segundos de vida, Jesus cuidou da sua mãe. Respeito, amor, submissão são palavras e atos que devem nutrir todo e qualquer relacionamento e principalmente no exercício de uma mãe com um filho e de um filho com uma mãe. Que hoje você possa olhar para os teus relacionamentos e decidir, sob oração incessante, aplicar o teu coração aos exemplos de Jesus Cristo, como mostra o apóstolo Pedro. Que o nosso silêncio vale muito mais alto quando passarmos pelas calúnias, pelas difamações, pelas ameaças e pelas injúrias. Somente assim os nossos atos serão a manifestação das nossas palavras. Palavras que vão sim gerar saúde, palavras benditas que vão glorificar a Deus. Muito bem, ficamos por aqui. Hoje nós esperamos que você esteja a receber esta mensagem e a refletir sobre elas. Domingo que vem estaremos juntos novamente e esperamos que essa semana, diante de tantos desafios que você passará, você possa se identificar com este Jesus maravilhoso que se deu por você, se deu por mim
se deu por uma grande humanidade. Deus te abençoe, uma boa semana e que você continue em frente como peregrino na sua santificação, mesmo debaixo do sofrimento. Que Deus te abençoe. Até domingo.